pessoal, então bem-vindos ao nosso programa Conitec em Evidência. Esse é a terceira edição. Gostaria de agradecer a todos que estão conectados. Então a gente tem hoje uma apresentação lá de São Paulo. A gente tem o FMG conectado aqui com a gente, o Hospital Sírio-Libanês, Universidade Federal do Amazonas, Maternidade Escola Januário Cico e o INCOR, que vai fazer a apresentação hoje para nós. Então, a gente tem duas maneiras de transmitir esse programa, né, por videoconferência, que são através tem todas essas instituições conectadas hoje com a gente. Então, os participantes que estão conectados por videoconferência podem assistir, realizar perguntas e fazer comentários durante a transmissão. E normalmente a gente abre no final da apresentação para que possa acontecer esse debate. E por vídeo stream, que os usuários que não tiverem um aparelho de videoconferência, então eles podem acessar ao vivo pela internet e poderão enviar perguntas ou comentários, dúvidas para o nosso e-mail, que é o conitec.evidência@saude.gov.br. O tema de hoje é a Rede Paulista de ATS, atividades de ATS e projetos no Estado de São Paulo para a melhoria do SUS, e será apresentado pelo Dr. Sérgio Miller, médico especialista em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva, docente do Departamento de Cirurgia da FMB, Unesp, atual coordenador da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde da Secretaria Estadual de São Paulo. O tempo previsto de exposição é entre 35 e 40 minutos, e no final a gente abre para discussões, para perguntas. E é isso. Bem-vindo aí, professor Dr. Sérgio. Podemos começar. Pode falar. Muito bem, boa tarde, obrigado, Aline, pelo convite. Agradeço em meu nome de toda a Secretaria de Estado, do nosso secretário, doutor Davi Uip, dos colegas da Repates, do SCOTS, que estão aqui presentes. E é um prazer participar desse terceiro programa da Conitec, né? Mandar um abraço para a doutora Clarice Petramalha, que não sei se está nos acompanhando aí de alguma maneira. E vou, de maneira resumida aqui, mostrar o que é a Rede Paulista de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que nós chamamos aqui de Repates, o que temos feito, né, nos últimos anos, como é que isso foi estruturado, como é que tem se consolidado, qual que nós imaginamos que seja a nossa missão, o que temos feito, os nossos parceiros, etc. E antes de começar aqui, fazer o reconhecimento de que essa rede ela só funciona, né, e tem funcionado acho que de maneira muito razoável, por conta aí da coordenação da doutora Evelinda Trindade aqui presente, da doutora Andréa Zamberlan e da Patrícia Nieri, que se incorporou também ao nosso grupo, e há uma série de outros colaboradores abnegados aí que não têm medido esforços para fazer com que o nosso projeto de ATS no Estado de São Paulo funcione. Então, nossa história, né, ela começa em 2012, né, quando, por conta do plano plurianual, na época, né, 2012 e 2015, também por conta da Lei 12.401 de abril de 2012, então a Secretaria, por via da CCTIS, apresentou uma proposta para a criação de uma rede estadual de avaliação de tecnologia em saúde como método, né, de utilização dos conhecimentos de toda a ciência aí por trás da ATS como critério de tomada de decisão com algumas finalidades, né? Então, a primeira finalidade, a mais evidente aí, né, que é a própria estrutura hoje da Repates, fazer a integração e articulação dos chamados NATs, né, alguns que já existiam na época, reconhecidos inclusive pela Rebrates, outros hospitais que foram estimulados a também participar desses esforços. Iniciais eram 5 ou 6, eram principalmente ligados às universidades, né? E a questão toda era criar essa rede, torná-la operacional, né? E fazer com que ela passasse
a trabalhar dentro das necessidades do Sistema Único de Saúde e da gestão aqui da Secretaria de Saúde em São Paulo. Uma outra missão inicial, né, identificar procedimentos realizados pelas instituições hospitalares ligadas aqui à Secretaria, mas hoje nem é só mais aquilo ligado administrativamente à Secretaria, nós vamos ver mais à frente que há outros serviços aí que estão se incorporando a esse esforço, e por conta do não ressarcimento pela tabela SUS de muitas coisas que eram feitas, né? E para eventual submissão ao plenário da Conitec. E além disso, capacitar essas instituições ligadas à Secretaria, né, na utilização dessa ferramenta, formar a rede, né, para tomada de decisões dos gestores, não só aqui da gestão da SES, mas também dos hospitais, de alguma maneira trazer a ATS, incorporá-la no dia a dia, na rotina dos gestores, o que é um esforço, digamos, relativamente novo aqui no Brasil. E, principalmente, utilizar esses conhecimentos na aquisição de medicamentos, equipamentos, procedimentos, etc., procurando realizar uma melhor assistência e provavelmente com custo menor e com risco menor para os pacientes, né? Então, desde 2012, que não por coincidência, né, é o ano que também começou a funcionar a Conitec, né, não disse no começo, mas eu participei desde o início da Conitec como membro titular do plenário, representando o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, participei até o ano passado, então a gente percebe que, de fato, foi um instante aí em que, tanto a nível federal como a nível estadual, a questão da avaliação de tecnologia em saúde foi sendo trazida para o centro das decisões, e não tenho dúvida que muito disso aconteceu principalmente por conta da judicialização, vamos até falar um pouco mais disso à frente, né? Então, em 2012, tivemos 10 reuniões com os NATs que já eram estruturados à época, né? Fizemos um esforço para a capacitação de 120 profissionais, aliás, esse foi o primeiro obstáculo a ser vencido e que ainda está por ser vencido, que era capacitar o maior número de pessoas em nível de proficiência nas avaliações de tecnologia. Portanto, trata-se de uma política de formação de recursos humanos que também não estava estruturada aqui no país. Então, isso dependeu do esforço das pessoas que compõem aqui o NATS na Sensetize, organizar oficinas, workshops, trazer pessoas de fora, convidados internacionais e motivar o nosso público aqui a participar dessas atividades e tratar a ATS da maneira mais profissionalizada possível, né? Fizemos também, como eu já disse, inclusive com participação internacional, oficina de avaliação econômica de tecnologias, o professor Jeffrey Hock, né, do Davis Health System dos Estados Unidos. Inclusive, acho que o Dr. Jeffrey está para voltar aqui, né, nos próximos meses. A atividade foi um sucesso. O professor Jeffrey, acho que é conhecido por todos, é uma pessoa muito capacitada e que prestou uma contribuição muito significativa aqui para nós. E também passamos a realizar oficinas de revisões sistemáticas e meta-análise, né? Também oficinas de Câmara de Evidências Científicas com as nossas bibliotecárias, tentando melhorar aí o acesso, né, aos bancos de dados, de revistas, etc. Esse é um problema que ainda nos incomoda um pouco. Acho que há espaço para se melhorar o acesso. E também aquilo que é talvez o maior desafio ainda nessa época, que são as chamadas oficinas de fármacoeconomia. Quer dizer, dentro da questão da avaliação de tecnologia e saúde, a questão da economia da saúde é uma questão que vai demandar ainda a formação de mais pessoas, um conhecimento melhor, já que é um assunto muito complexo, né? E também a formação de grupos técnicos de trabalho. E oficinas de relatórios de revisões, com estudos mistos, oficinas de elaboração de projetos com financiamento e análise de dados institucionais,
oficinas para a elaboração de planejamento de avaliação de equipamentos médicos hospitalares em parceria com a Conitec, né? Inclusive acho que na próxima sexta-feira isso vai estar sendo... Amanhã. Amanhã até sexta-feira. Até sexta-feira. Isso, oficinas para elaboração de projetos, como eu já disse, e as oficinas para elaboração de projetos de pré-qualificação de materiais no âmbito da extensão, ou seja, há uma demanda extensa, complexa, né, que certamente vai precisar da participação de muita gente aí para dar conta de maneira organizada e com qualidade dessas demandas. Né? Aqui nós temos um mapa do estado de São Paulo, né? O estado está dividido nas chamadas diretorias regionais de saúde, nós temos 17 dessas regiões aqui no estado de São Paulo, que abrangem uma população de quase 43 milhões de pessoas hoje, né? Então a ideia era que a rede não se concentrasse apenas aqui na região metropolitana de São Paulo, onde a secretaria está localizada, mas que a cultura da ATS ela se espalhasse aí por todas as diretorias regionais, utilizando uma grande rede que nós temos, não só dos hospitais universitários, mas outros hospitais em todo o estado de São Paulo. Então hoje está em curso aí para ser assinado em algum instante pelo governador, decreto aí que já voltou várias vezes aí, né? Há uma dificuldade de algumas instâncias entender o porquê, como é que isso se organiza, por que isso não existe no organograma formal da secretaria, mas de alguma maneira precisa ser criado, ou seja, tudo aquilo que é obstáculo dentro da administração direta, né? E essa rede ela é formada, né, desse decreto delimitando quais são os seus objetivos, sua composição, organização, seu comitê executivo e o regimento interno. Então a ideia era, de fato, dar para essa atividade que vinha desde 2012 funcionando de maneira relativamente informal, um caráter institucionalizado que permitisse, inclusive, o reconhecimento das instituições e das pessoas que participam dessa rede de maneira formal e talvez até no futuro isso se transformar na embrião de uma criação, aí sim, com uma mudança de estrutura da secretaria, de um departamento ou de um núcleo aqui formalmente previsto no organograma da secretaria. Acho que é para isso que caminharemos no futuro, embora há quem pense, né, inclusive no tempo que eu estava na Conitec, a gente discutiu isso durante um bom tempo com a doutora Clarice, que não temos muita certeza se é melhor esse tipo de estrutura ter um vínculo formal dentro do organograma ou preservar um caráter de agência ou algum outro arranjo desse tipo que garanta autonomia e independência às atividades de avaliação de tecnologia, que se garanta que elas não sejam contaminadas jamais por interesses políticos, etc. Ou seja, se baseie evidentemente naquilo que é ciência e o que a economia mostra. Né? A Repates hoje, então, ela é composta por 16 núcleos de avaliação de tecnologia de saúde, formalmente constituídos, né, dentro das suas instituições. Esses são os mais antigos, né? O HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que próximo a nós, o HC da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, o HC da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o HC da Faculdade de Medicina também da USP, do campus de Ribeirão Preto, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, que é um hospital bem conhecido, especializado na área de oncologia, o Hospital de Base de Marília, que tem uma vinculação lá com a Faculdade de Medicina de Marília, Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, a FATEC, que é uma FATEC que tem uma área voltada ao desenvolvimento de produtos, órteses e próteses aí na área hospitalar, tem inclusive um curso de mecatrônica, né? O Centro de Atenção à Saúde da Mulher da Unicamp, o chamado CAISM, que é uma estrutura vinculada ao Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que também é da nossa rede universitária, também a Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste, em Presidente Prudente, no extremo noroeste do estado, o Hospital do Câncer de Barretos, que acho que é nacionalmente conhecido, é uma das nossas referências em
Oncologia, o Instituto de Saúde, que é um dos nossos institutos de ciência e tecnologia vinculados à Secretaria da Saúde, é um instituto mais voltado para a área de desenvolvimento de trabalhos em gestão, planejamento e avaliação, e é quem coordena para nós o projeto do PPSUS. Inclusive, por conta dessa participação no Instituto de Saúde, nos últimos editais do PPSUS, um dos eixos considerados prioritários, né, de maneira inédita, né, foi a questão da avaliação de tecnologia em saúde. Então, temos recebido, está para sair, inclusive, agora o próximo edital, e, novamente, esse eixo foi considerado prioritário e já temos aí alguma apresentação de projetos de pesquisa muito interessante. O Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares aqui de São Paulo, o INPEM, que é uma instituição formada aí por múltiplos parceiros, a universidade, o próprio Ministério, etc., que se dedica à parte aí dos fármacos radioativos, é um dos fornecedores aqui da Secretaria, tem uma área de pesquisa aí muito interessante, trabalha em conjunto aqui com o pessoal da área de medicina nuclear aqui do HC da USP, que também tem interesse nessa matéria. O Instituto de Medicina Física, né, o INRAD, né, na realidade não é Medicina Física, né, o Instituto de Radiologia, né, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto também da USP, o Hospital Brigadeiro, o Dr. Euríclides Zerbini. E existem algumas outras instituições que, embora não tenham seus núcleos de avaliação, digamos, formalizados, já vão, de alguma maneira, participando das atividades que são abertas e, portanto, espera-se até que no futuro eles acabem se consolidando. O caso do Instituto Emílio Ribas, que pertence aqui à Secretaria, Instituto de Moléstias Infecciosas, né? O Hospital Municipal do Tatuapé, que é do município de São Paulo, o Hospital Estadual de Bauru, que é da rede de organizações sociais, o Hospital e Maternidade Leonor Bede de Barros, muito antigo, muito conhecido aqui em São Paulo, a Irmandade da Santa Casa de São Paulo, um dos hospitais mais antigos aqui do estado, o Instituto do Câncer, o ICESP, né, que também é aqui da Secretaria de Estado da Saúde, o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que também é um instituto nosso, o Instituto Boldrini de Assistência ao Câncer Infantil e o Hospital Guilherme Álvaro dos Santos, que é um hospital universitário também. De maneira que hoje, né, a Repates tem aí aproximadamente 1.500 profissionais capacitados que frequentaram todas essas oficinas, workshops e treinamentos que foram oferecidos nos últimos anos. É claro que nem todas essas pessoas continuaram se dedicando de maneira integral à avaliação de tecnologia e saúde, mas a impressão que nós temos é que teria que se ampliar ao máximo o acesso das pessoas aos programas de treinamento para que se conseguisse montar minimamente aí equipes nos NATs, né? Temos realizado aí 10 reuniões anuais com discussão de temas diversos, advindos das instituições participantes, ou seja, a pauta é bem democrática, há demandas da secretaria, há demandas dos próprios NATs, quer dizer, não há nenhuma limitação do que se possa ou que não se possa discutir, práticas que deram certo, práticas que também não deram certo, né? Passamos a ter a questão de 2 anos também criado pelo Instituto de Saúde, a doutora Tereza Toma, lá do Instituto, que é pesquisadora do Instituto de Saúde e que coordena lá o núcleo de avaliação de tecnologia em saúde. Foi aberto um curso de aprimoramento profissional com 2 vagas e bolsas pagas aqui pela secretaria, no sentido de começar a formar, então, avaliadores, né? Nós já formamos, acho que 3 ou 4, e há uma intenção do Instituto de Saúde de, mais à frente, transformar esse aprimoramento, né? Que hoje é um curso de aprimoramento de 1 ano, mais à frente, talvez, um mestrado profissionalizante em avaliação de tecnologia em saúde, né? Os trabalhos da ATS também agora, nós estamos tentando fazer uma organização junto às DRS, já que nós temos essa rede toda, então a DRS precisa de alguma maneira, como ele é o núcleo, é a representação da secretaria em todo o interior do estado de São Paulo,
as DREs precisam participar desse esforço, até porque boa parte das demandas jurídicas tem sido feita em cima dos diretores regionais de saúde. Então, nós não podemos nos limitar àquilo que fazemos aqui em São Paulo. O Estado é muito grande, muito extenso, muito populoso, e essa cultura ela precisa, de alguma maneira, se distribuir por todo o Estado, né? E também a parceria, tem colegas presentes aqui do CODES, né, o chamado S-CODES, que é uma coordenação das demandas judiciais, é o pessoal que recebe essas demandas e que organiza o atendimento às decisões judiciais. Lá nesse sentido a gente faz aquisição desses insumos, também a importação de coisas que sequer são comercializadas aqui no território nacional, sequer tem registro na Anvisa, né? Então é o CODES aí que tem essa missão espinhosa aí de carregar nas costas aí a questão da judicialização, que todos, como todos nós sabemos, está cada vez mais dramática aqui, né? Temos também participado do processo de seleção das prioridades em pesquisa, como eu já disse, no PPSUS, e depois da avaliação dos projetos apresentados em conjunto com a FAPESP, que é a nossa parceira aqui no PPSUS. Também têm sido programadas oficinas técnicas em instituições fora da cidade de São Paulo, em grandes centros regionais, aí São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Jaú, Botucatu. Temos uma parceria com a Conitec, né? Desde o início aí temos as melhores relações aí com a doutora Clarice, com toda a equipe da Conitec. Eu mesmo já falei, fiz parte da Conitec aí durante 4 anos, tenho uma saudade grande dessa época aí. A Conitec fez uma contribuição muito grande e tem sido muito pluralista no sentido de atrair a participação dos estados, das secretarias, etc., nesse esforço que tem que ser, de fato, um esforço de todos nós. Então, tudo aquilo que nós temos conseguido fazer para apoiar, para colaborar com a Conitec, nós temos feito e pretendemos continuar dessa maneira, né? Temos produzido pareceres técnicos científicos. É evidente que, como eu disse, pela questão de formação dos recursos humanos, talvez a produção hoje ainda esteja concentrada em algumas pessoas que já tinham alguma experiência prévia, mas a ideia, né, nós temos certeza que há espaço para o crescimento dos pareceres. Mas também não queremos fazer um crescimento desenfreado com prejuízo da qualidade. Talvez durante ainda algum tempo a gente tenha que fazer menos pareceres para ter um capricho, um apuro maior, né, e só vamos ter talvez uma produção com volume maior quando evidentemente tiver um volume de recursos humanos mais adequado, né? Acompanhamento também metodológico de projetos de parecer técnico-científico por essas instituições que estão de alguma maneira ainda aprendendo, se consolidando, né? Temos alguns exemplos aí, né, de demanda de pacientes em cuidados paliativos no estado de São Paulo. Tem em curso uma pesquisa multicêntrica, né, com 6 NATs envolvidos. Quer dizer, a questão não tem ficado também limitada, como muitas vezes aparece nos PTCs de droga, né, que evidentemente a maior parte da pauta da Conitec, mas também há espaço para avaliação de procedimentos, de programas, né, de equipamentos que não são ainda hoje, a maioria por razões que nós vamos até discutir um pouco mais à frente aí, né? E também sempre o compromisso levar aos nossos gestores, né? Isso ainda vai demorar alguns anos aí, né? A implantação de resultados, né, dos núcleos de segurança do paciente nas instituições de saúde. Quer dizer, fazer com que, de fato, a questão da avaliação da tecnologia de saúde não seja tratada como um apêndice das superintendências, mas como um instrumento de gestão tão importante como qualquer outro que você tenha na organização de um hospital, né? Outro projeto, o da estratificação do risco cirúrgico como instrumento de inovação em programas de cirurgia cardíaca no sul do estado de São Paulo, um projeto muito interessante e muito importante,
8 hospitais, né, principalmente para a segurança dos pacientes e para a obtenção de resultados mais confiáveis e mais previsíveis, né? Impacto de informações disponibilizadas no portal de informações, né, que é o portal da saúde baseada em evidência na prática clínica dos profissionais de saúde no estado de São Paulo. E promoção da inovação em saúde através das startups. Nós temos um outro programa aqui na Secretaria, que são os núcleos de inovação tecnológica, que não é o nosso assunto aqui hoje, mas a ideia é que os NITs, de alguma maneira, aproveitem a experiência dos NATs no desenvolvimento da inovação com qualidade. Temos vários projetos, inclusive na área de produção de equipamentos médicos, né? No Dante Pazanese, drogas e vacinas no Instituto Butantan, métodos de diagnóstico, kits de diagnóstico no Instituto Adolfo Lutz, no Instituto Pasteur. Então, a ideia é que os núcleos de inovação, de alguma maneira, se articulem com os NATs. Né? Isso. Protocolo clínico terapêutico na assistência a gestantes e puer para os usuários de droga psicoativa, que é um problema terrível hoje nos nossos dias, né? Implementação do Registro Paulista do Tratamento Cirúrgico do Câncer de Pulmão, né? E só citar aqui as publicações, que a doutora Evelina sempre faz questão de destacar e faz muito bem, né? Então existe aí material da Conitec com várias dessas coisas que foram citadas, de contribuições nossas, a questão dos imunossupressores, do Everolimo. Me lembro de mais alguns que nós participamos, né, Evelina? Do marca-passo diafragmático, do eletrochoque no tratamento psiquiátrico. Enfim, tem uma série de atividades, de pareceres das quais temos participado aí, né? Acho que tem mais alguma coisa nisso aqui também. Bom, esses dados aí são todos conhecidos, estão presentes nos sites aí, que tem melhorado sempre, né? Na Conitec, onde qualquer um que pretenda aí se dedicar à avaliação de tecnologia de saúde encontra vasto material. As nossas reuniões, né? Como o estado é muito grande, é meio difícil você marcar reuniões presenciais, as pessoas têm que se deslocar por distâncias muito grandes, né? Então, nos últimos meses aí tem sido feito uma mudança, né, no sentido de se transmitir as reuniões via web conferência, né? 2 anos já, né? Não, é que antes não era, agora ficou na rotina mesmo, né? Via a rede RUT, então as pessoas podem entrar, participar, então não tem nada trancado, fechado, que só participem aquelas pessoas que estão designadas para isso, né? Tem algumas imagens aí, né, das nossas reuniões, das nossas redes. Eu não saberia dizer quanto que tem sido a participação disso, Evelina, em média, aí, nos últimos tempos. A gente não quantificou como pessoas, mas como você vê ali, os centros aparecendo na tela. A gente não quantificou ainda. Bom, temos também aí na mídia ainda a disponibilização das apresentações, como é moda hoje, no YouTube, né? Então é possível entrar no YouTube, não só encontrar música, espetáculos, bobagens, mas encontrar também coisas mais úteis aí, né? Que é o chamado Repats Saúde, né? E também, né, muito também aí, reconheci aqui o esforço da doutora Evelina. Temos também apresentado trabalhos no HTAI, né? Nos últimos 4 anos aí, né? Enfim. Temos também não só ficado aqui no campo nacional, mas temos também um esforço aí para divulgar isso pelo mundo afora. Acho que a presença nos congressos, além disso, é importante para trocar experiências aí, né? Enfim, tem vários trabalhos, imagino que vocês devam conhecê-los aí, né? E temos estimulado, talvez essa seja a principal razão da existência, né? A produção dos PTCs dos NATs, nas instituições já oficializadas, identificando e auxiliando nos processos. Quer dizer, tudo isso que nós estamos vendo sempre volta na questão de formação de recursos humanos, né? Quer dizer, precisa formar pessoas, são as pessoas que fazem as avaliações. E demora muito tempo para ter uma pessoa que conheça um campo relativamente grande de experimentação, estatística, pesquisa clínica, avaliação econômica. Não é um profissional que possa ser formado e possa acumular
experiência de maneira rápida. E só uma maneira da pessoa acumular experiência e expertise nisso, é fazendo os PTCs, né? A promoção ainda que deve continuar, né, dos cursos de ensino à distância, dentro desse mesmo tema, né, formação e capacitação de recursos humanos. Temos atualmente aí a possibilidade de celebração de parcerias, né, com a promotoria, com a finalidade de embasar os processos de judicialização. Temos recebido aí, atualmente, estamos em discussão uma minuta de um convênio entre o governo do Estado, né, do Poder Executivo e o Tribunal de Justiça, no sentido de organizar de maneira, digamos, mais eficiente aí a troca de informações entre os juízes, né, e os nossos técnicos aqui, os nossos avaliadores, um assunto que nós não temos, de fato, conseguido progredir muito nos últimos tempos, mas finalmente parece que o Tribunal de Justiça e outras instâncias de governo, o próprio Conselho Nacional de Justiça, tem feito propostas nesse sentido, e temos que continuar tentando resolver isso aí e trazer, né, talvez esse seja o maior desafio daqueles aqui na Secretaria, para quem trabalha com avaliação de tecnologia, mostrar que a avaliação das tecnologias de saúde tem que ser tratada como uma ciência. Se trata de ser a favor ou contra o paciente, a favor ou contra o governo, de ter mais dinheiro ou menos dinheiro, querer economizar com isso ou com aquilo. É, de fato, garantir que seja oferecido aquilo que mostra que tem custo eficácia, que é seguro e que está dentro da capacidade de financiamento disponível num determinado instante, né? Então, eu acho que essa é uma luta que ainda vai muito tempo, né? Nós já tivemos uma primeira reunião da Repates aí com a CODES para discutir os processos judiciais, aí, tomando como exemplo inicial a questão das insulinas análogas, que já tinha sido pautada na Conitec há algum tempo atrás, até participei dessa discussão, um assunto longo, com várias facetas e com uma pressão permanente em cima disso, né? Enfim, é um tema aí que nós precisamos continuar avançando nele, né? Tentar entender melhor, dar o crédito novamente para a equipe aqui, né? Doutora Evelina Trindade, doutora Andréa Zamberlan, doutora Patrícia Niero, e antes de terminar, fazer um último comentário aqui, né? Eu acho que assim, o advento da Conitec, a partir do decreto presidencial de dezembro de 2011, criou realmente uma nova etapa na questão da utilização da avaliação de tecnologia em saúde. Até então, todos nós sabemos, existia a CITEC, que tinha um funcionamento, digamos, irregular, né? E passamos a ter uma estrutura mais bem organizada, mais representativa da composição do seu plenário e muito mais transparente, com um regulamento que exige que as demandas sejam pautadas com prazos, com consulta pública, com uma maior abertura para a participação de todas as pessoas, etc. Então, realmente, nós passamos a viver uma nova fase. Pode ser que isso tenha acontecido tardiamente, existem países que já trabalham com esse tipo de agência há muito mais tempo, mas, enfim, antes tarde do que nunca. Os nossos desafios, como eu disse, acho que não só aqui no estado de São Paulo, mas na própria Conitec, é disseminação da cultura de avaliação de tecnologia em saúde como instrumento para a tomada de decisão por parte dos gestores, seja no nível que for. Segundo, ampliar a política de formação de recursos humanos nessa área e, como consequência disso, mais à frente, né, fazer com que, principalmente os órgãos públicos, tenham possibilidade de contratar essas pessoas. Hoje, aqui no quadro funcional da Secretaria, eu não tenho nenhuma função que seja minimamente parecida com isso. Então, a gente acaba dependendo dos NATs, da boa vontade das pessoas, mas eu imagino que mais à frente isso precise ser estruturado da maneira mais profissional possível, né? E para isso, para que isso ocorra um dia, nós precisamos de fato criar
uma política muito sólida de formação de pessoas. E essa pequena experiência que nós tivemos aí com o Instituto de Saúde, que já formou 3 ou 4 ou 5 pessoas aí, mostra que essas pessoas têm conseguido acesso, colocação em empresas farmacêuticas e outras aí, quando a gente não consegue absorver nem aquilo que nós mesmos temos formado, né? E eu acho que o desafio maior, né, é que a gente gostaria de estar vivendo numa época que a avaliação de tecnologia de saúde, né, ela fosse utilizada exclusivamente como instrumento de gestão, né? No entanto, o que nós temos visto nos últimos anos é que hoje a avaliação de tecnologia em saúde virou quase um sinônimo de combate à judicialização. Se nós estivéssemos num mundo onde não houvesse judicialização, nós estaríamos hoje aqui tratando de melhorar a nossa capacidade de avaliar procedimentos, equipamentos, drogas, para as escolhas que nós temos que fazer, não para ficar permanentemente sendo demandado no sentido de explicar para a sociedade, para a mídia, para os juízes, por que é bom comprar isso, por que não deve usar aquilo, por que temos gasto esse ano aqui em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é o volume de compra que nós fazemos hoje aqui na CCTIS, inclusive com importação de coisas que não tem registro nacional, que não tem autorização para comercialização aqui, de maneira que tem trazido isso um problema de tornar a saúde praticamente inadministrável, como o nosso secretário chamou a atenção. A Folha de São Paulo, na sua edição de hoje, tem um trabalho extenso aí que foi feito com análise de 77 mil ações judiciais, e a gente descobre que para atender uma quantidade relativamente pequena de pessoas, se gasta mais do que se gasta nos programas formais que atendem praticamente a população inteira do Estado. Então, acho que esse é o nosso desafio, um assunto que a gente poderia ficar falando durante muito tempo a respeito dele, mas, acho que de maneira resumida, dessa maneira que estamos nos estruturando aqui no Estado de São Paulo, e os desafios são esses que foram colocados aí. Agradeço mais uma vez aí na figura da doutora Clarice, dos seus assessores, a possibilidade de a gente participar. Estamos abertos aí sempre, de maneira permanente, às demandas da Conitec. Obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Excelente apresentação. Ótimos exemplos de ATS aí do Estado de São Paulo. Parabéns pelas iniciativas de vocês, dos NATs todos. E agora a gente gostaria de abrir para os outros participantes da videoconferência. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Sérgio, para o doutor Evelinda, comentar alguma coisa, falar sobre a transmissão, podem falar, gente. Vocês estão ouvindo direitinho? Estão escutando? Gostaria de fazer alguma pergunta para o Sérgio? Doutor Sérgio, eu recebi uma pergunta aqui. Me perguntaram se o senhor não está mais representando o CONAS na Conitec. Olha, para falar a verdade, eu não sei nem se eu consto, porque eu era o representante titular, eu tive que assumir algumas outras coisas aqui na secretaria, e eu acabei deixando a doutora Lore, né? Mas até onde eu sei, acho que a doutora Lore se aposentou, ela era assessora lá do CONAS, né? Então, sinceramente, eu não sei hoje qual que é o status da representação do CONAS. Talvez, eventualmente, eu possa voltar à Conitec, não sei se isso vai acontecer um dia, porque, na realidade, essa é uma indicação do Conselho Nacional, não depende apenas do meu desejo, né? Mas estamos para discutir isso novamente no CONAS, estava se esperando aí, após todas essas mudanças políticas do Ministério, etc., saber aí como é que nós vamos seguir nos próximos meses, né? Doutor Sérgio, meu nome é Miguel, eu sou jornalista da Conitec. Eu vi que o senhor falou bastante sobre o processo de judicialização. A pergunta que eu vou fazer talvez seja um pouquinho ampla demais, mas eu gostaria de saber a opinião do senhor. Qual a
saída, ou como é que o senhor vislumbra o processo de judicialização, ou essas judicializações que estão acontecendo no país daqui a 1 ano, 2 anos? Qual a saída que o senhor enxerga para que a gente possa minimizar o impacto no orçamento e na estrutura do Ministério? Eu vejo, na realidade, 2 formas de abordar a questão da judicialização. Uma, de uma certa maneira, já tem sido feita, né? Que é estreitar essas relações entre os gestores e o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, acho que tem tentado, parece que está em curso aí uma ideia de formar varas especializadas em questões da saúde, enfim, sensibilizar a mídia de alguma maneira para mostrar que quando não se quer adquirir uma determinada coisa, não é para prejudicar ninguém ou para fazer economia, é porque nós estamos convencidos que não é bom isso para o paciente, que não é seguro. Sensibilizar a própria opinião pública, né? Os pacientes não podem achar que quando surge qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, e hoje você entrando na internet, o acesso à informação total, automaticamente aparecem ações na justiça com intervalos de prazo muito pequenos, de coisas que nem são utilizadas. Então, há que ser feito um esforço, que é muito difícil, no sentido de se educar todas essas pessoas para entender como é que é a gestão e como é que a gente escolhe as coisas. Esse é um processo que, evidentemente, não é rápido, é longo, acho que ele já se iniciou. O Poder Judiciário hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está mais receptivo ao diálogo do que era há 3, 4 anos atrás. Então, isso acho que é o que nós temos feito, acho que a Conitec tem prestado uma contribuição muito grande, dando seriedade. Me lembro quando eu estava na Conitec, quantas vezes que a Clarice relatava diálogos com juízes, com promotores, audiências públicas. Então, de uma certa maneira, esse trabalho ele está sendo feito. Talvez ele não tenha atingido ainda a dimensão que nós gostaríamos. A outra abordagem, que é muito mais difícil, mas é o verdadeiro desafio, é considerar que depois da Constituição de 1988 e a lei que institui o SUS, que é de 1990, já se passaram aí mais de 26 anos. Né? O sistema, inegavelmente, do ponto de vista social, foi um avanço, né, em relação ao que tínhamos antes, uma das consequências aí da reforma sanitária. E passados esses 26 anos, acho que nós já estamos próximos da hora de fazer um corte disso, né? E dar uma olhada, avaliar o que deu certo e o que não deu, né? E quando eu me refiro a isso, eu já disse isso na própria Conitec, em outros lugares, a questão do artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E da maneira como está redigido, da maneira como o SUS se constituiu, a impressão que nós temos, né, e é isso que nós estamos vendo hoje, é que o Estado tem que oferecer tudo para todos o tempo inteiro. E o orçamento ele não cabe dentro dessa proposta. Então, em algum instante, nós vamos ter que rediscutir o sistema, né, principalmente em relação às interfaces entre o sistema público e o sistema suplementar. O Poder Judiciário ele tem que ter limites para o que ele pode interpretar. Todos nós trabalhamos com orçamento, os orçamentos são finitos, né? O custo da saúde está cada vez maior, das drogas, dos equipamentos, etc. Então, e também, aí já é uma questão quase filosófica, que é a independência, né, no caso do Poder Executivo e do Poder Judiciário, e a ingerência de um poder em cima do outro. Principalmente numa época de muita diminuição da atividade econômica, né? Vou ficar só um exemplo aqui, que é uma coisa que acho que retrata bem o estado de coisas que nós vivemos. Nós gastamos aqui, como eu estava dizendo, mais de R$1 bilhão por ano, que é uma quantidade muito significativa com o atendimento das decisões judiciais. Não existe no orçamento da Secretaria da Saúde uma rubrica para cumprimento de ação judicial. Então eu já sei que no ano de 2017 eu vou gastar R$1 bilhão, R$1,5 bilhão, sei lá quanto, mas esse dinheiro não existe no orçamento. Como ele não existe, você não pode, evidentemente, do ponto de vista técnico, prever o que você vai gastar com ação judicial no ano que vem,
esse dinheiro ele vai ter que sair do conjunto das ações que a Secretaria tem, seja na assistência, nas ações de vigilância epidemiológica, no financiamento do sistema OS, da urgência, enfim, temos uma infinidade de programas aqui. Então, você sempre, a gente tem que considerar isso, sempre nós estamos tendo que sacrificar alguma ação, às vezes mais importante, que beneficia um número de cidadãos muito maior para atender uma demanda que muitas vezes ela é completamente descabida. Isso não passa por uma decisão do Estado, imagino que mais à frente vai ter que haver alguma liderança política, alguém que leve essa discussão para o Congresso Nacional, avalie essa experiência do SUS desses 26 anos, veja o que funcionou, o que não funcionou e faça uma proposta nova, mais racional, dentro da capacidade de financiamento que o país tem. Não é possível prometer coisas, principalmente em cima de um princípio constitucional, que depois a gente não tem dinheiro. E pior ainda, quem responde como pessoa física a isso é o secretário, o diretor da DRS, o prefeito. Então nós de fato entramos num estado de coisas aí pelas interpretações mais largas e por uma certa falta de definição da questão da hierarquização do SUS, que em algum tempo vai ter que ser previsto. As outras medidas que nós temos tomado hoje, acho que elas são úteis, são interessantes, mas elas não arranham a essência do problema, que é a discussão de qual que é o sistema de saúde que o país pretende ter e como que ele vai ser financiado. A questão é essa, Doutor Sérgio, a gente recebeu uma pergunta aqui por e-mail da Rafaela Henriques. Ela fala que o senhor comentou que há uma discussão entre o CODES e a Repartes sobre as insulinas análogas. E ela questiona quando foi a reunião e qual é a periodicidade, quais são as outras tecnologias que estão em discussão. Aline, depois eu queria também fazer uma pergunta. Sim. Falar como é que está sendo desenvolvido o trabalho com relação à avaliação das insulinas análogas. E acho que tem uma outra pergunta. Oi, doutor Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, doutor Sérgio. Eu sou Lívia, eu sou aqui do CECAT da UFMG, tudo bom? Eu queria só parabenizá-lo pelas palavras. Realmente são formas bem objetivas de lidar com a situação. Eu queria só pontuar mais uma, acrescentar à lista das possíveis abrangências que a gente pode tratar a situação com a educação dos prescritores, que eu acho que é muito fundamental, O paciente, ele tem acesso às tecnologias por causa do aumento do acesso à internet, mas o prescritor, ele ainda às vezes tem uma relação não muito benta, digamos assim, um pouco promíscua até com a indústria farmacêutica, e a gente vê que essa situação ela ainda está muito mal resolvida aqui no país, e isso com certeza ajuda bastante a inflar a judicialização no país. Então eu acho que também, além de todos esses pontos muito bem pontuados, por você, eu acrescentaria mais esse, que eu acho que é um ponto que a gente ainda tem olhado com menos atenção. Acho que a gente tem que olhar esse lado também. Vai ser muito importante atuar nessa situação. Mas era só isso mesmo. Agradecer a aula. Obrigada. Tá, deixa eu comentar o que você falou e depois eu passo para o pessoal que está mais informado a respeito da questão da insulina análoga. Essa questão aqui no estado de São Paulo, ela foi abordada de duas maneiras aqui. Primeiro, foi feito um esforço junto ao Conselho Regional de Medicina, que emitiu aí uma resolução, dando os limites, principalmente dos médicos que pertencem ao corpo clínico de hospitais públicos, no sentido que eles só podem prescrever aquilo que está dentro do sistema público. O médico que trabalha numa instituição particular, no seu consultório privado, é uma outra questão. E foi feito um esforço por parte do CRM. O resultado disso não foi bom, ou pelo menos até agora não foi bom. E por um motivo claro, existe um corporativismo
tremendo na classe médica, né? E uma visão do ato da prescrição quase como uma coisa sagrada. Quer dizer, o médico, quando ele prescreve qualquer coisa, por exemplo, essa receita chega na mão do juiz, o juiz até prova em contrário, ele considera que aquilo é uma palavra sagrada. O cara prescreveu para o paciente, está prescrito, quer dizer, não há possibilidade no tipo de cultura médica que nós temos aqui você contestar um colega, falar, não concordo com o que você prescreveu, não concordo por causa disso. Quer dizer, aí vem toda aquela questão, isso é interferir no trabalho médico, é controle do trabalho médico, é querer constranger o indivíduo, etc. Quer dizer, quando na realidade não é nada disso, quer dizer, como você bem lembrou, eu não diria que é um pouco de promiscuidade, é uma total promiscuidade, porque as empresas, né, sejam os laboratórios ou aqueles que vendem equipamento médico, eles têm que comprar a consciência de quem utiliza e de quem prescreve isso. Não há outra maneira de você vender essas coisas, né? Nós temos visto aí, temos casos aqui que eu não quero ficar citando, mas que foram objeto aí de presença na mídia nos últimos tempos, em grandes hospitais aqui de São Paulo, com compras de coisas, com favorecimento de empresas, etc. E isso acontece provavelmente no mundo inteiro, aqui acontece mais com uma diferença, né? Que aqui o médico, quando ele prescreve, ele não tem o menor compromisso com o orçamento do Estado, com o financiamento do SUS, etc. Ele está focado exclusivamente na ação individual dele. Eu acho assim que os conselhos de classe, né, tanto o Conselho Regional de Medicina como o Conselho Federal, dificilmente vão conseguir fazer frente a isso, né, porque é um ato quase que privativo do indivíduo que ele vai prescrever, né, só acima de qualquer regulamento, de qualquer recomendação que possa ser feita. Então, volta naquilo que a gente estava começando e que talvez seja o maior desafio desse país, né? As escolas médicas, né, quem está formando essas pessoas, né, tem que começar a abordar isso, né, dentro do aparelho formador. Como é que é a questão da prescrição? A gente pode tudo? Qual é que é o parâmetro? Qual que é o limite, né, do que pode ser feito? Acho que regulamentos e resoluções, nós já tentamos isso aqui em São Paulo, dificilmente vão produzir efeito. Acho que é uma questão mais de educação. Vou passar para a doutora Evelina. Você quer falar a respeito disso? Então, a doutora Paula Suê, que é a nossa coordenadora, está me lembrando aqui que nós temos uma resolução do Estado, né, que pretende descontar do orçamento dos hospitais aquilo que está sendo gasto com as ações, né? Mais ou menos, né? Se eu fazer a ponta... Já aproveito e falamos isso. Isso. Tá? Só queria complementar, e aí, justamente, em função da colega, né, da colocação que essa colega da UFMG, perdão, eu não sei seu nome, Lívia? Isso. Então, a Lívia colocou justamente com respeito aos médicos, né? Eu queria salientar que a gente tem feito um esforço de treinamento também nesse sentido. Então, este ano, no 2016, já com a Secretaria de Estado do Ceará e semana passada com a Secretaria de Estado da Bahia, né, e tentando justamente aumentar esse trabalho que a gente já conversou com a Curso, com o Guerra, para a gente fazer em conjunto, não é, com a Conitec de defesa, mas também essa inserção. E nesta semana passada, agora esse fim de semana, foi com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, não é? E a grande discussão que partiu no início das indústrias, né? E que montou essa oficina junto à CESAB, a CES Bahia, né? E a gente conseguiu discutir bastante o assunto. Resultado,
A nossa portaria SS 83, que é essa que a doutora Suê estava mencionando agora há pouco, ela diz que quem prescrever vai ter que pagar. E o secretário, efetivamente, das nossas unidades públicas já começou a descontar. E, na ocasião, então, desta oficina, este fim de semana, o secretário da Bahia também publicou uma resolução igual, dizendo que no âmbito do setor público, quem prescrever fora da Rename vai pagar. Então, assim, pode não ser uma solução, porque a gente ainda não tem jurisdição sobre o domínio privado. E aqui na Secretaria do Estado de São Paulo, doutora Suê depois pode me corrigir se eu estiver equivocado, 60% e mais das ações em certas disciplinas são feitas a partir das clínicas privadas e consultórios privados. Pacientes que são ou completamente privados ou são de convênios e não são pacientes do SUS. O paciente do SUS é uma minoria, né, que judicializa. Tá? Então, e quando ele judicializa, e essa é uma dos avanços que esta jurisprudência da Bahia conseguiu fazer, é que ele conseguiu montar uma instância articulada com a promotoria e o Ministério Público, não é? Para já ter uma câmara de apoio, para já tirar essas pessoas que estão judicializando porque não tiveram acesso, porque a gente falhou de distribuir. E isso aconteceu aqui no Estado, inclusive com oncológicos também, esse mesmo ano, não é? O Ministério da Saúde não entregou e o parceiro, que é um CACOM, que é um NACOM, tinha que esperar um pouquinho que viesse do nível federal, porque isso não é de âmbito estadual, mas ele judicializou contra o Estado. Já que ele não recebia do federal, não é, judicializou contra o Estado. E a gente ficou de sanduíche no meio dessa situação. Então, isso está acontecendo também, não é, de ter parceiros que não são muito amigos e que têm feito estas judicializações também, não é? Porque a gente não foi capaz de entregar, mas a gente não foi capaz de entregar como Secretaria de Estado, porque não recebeu do nível federal coisas que são do escopo de compra centralizada para a sua redistribuição no Estado. Então, nós temos várias situações aí. Muitíssimos poucos são judicializações de pacientes efetivamente do SUS, né? Algumas situações estranhas como essa que eu acabei de mencionar, mas a maioria são pacientes privados, pacientes conveniados ou completamente privados que entram, têm acesso ao advogado, né? E têm condições de desencadear essas ações. Então, assim, o que o Dr. Sérgio colocou sobre a revisão, então, desses parâmetros de interpretação da 196, no nosso entendimento, pela nossa vivência anterior no Canadá, é que não é este o parágrafo que está errado. É a interpretação dele pelo Poder Judiciário interferindo na saúde. Então, talvez isso dê espaço para alguma outra, entre as pinhas, privatização, que a gente não quer. Mas também tem esse outro lado de como que o paciente do convênio ou o paciente particular vem para o SUS e o paciente do SUS não consegue ir para o outro lado. Então, é uma unidirecionalidade das coisas que a gente vai ter que discutir como consolidar uma postura do Ministério e de educação ao público e de educação ao Poder Judiciário igualmente. Então, a UFMG é um parceiro nessa
história na defesa, nas notas técnicas, nas fichas técnicas, hoje com a Conitec igualmente, e queremos então sinalizar que provavelmente em pouco prazo a gente vai ter gente também do Ceará e também da Bahia, como rede estadual, também juntando com vocês e conosco, fazendo algum esforço adicional para a gente somar as forças. Com respeito à insulina... A questão da insulina, só para a gente não esquecer. Com respeito à insulina, só colocar que a gente, em parceria com a Conitec, modificou a ficha técnica para ser uma síntese de evidência, igual que a CATES da UFMG já está fazendo, né? Então, essa síntese de evidência da insulina está tendo esse modelo diferenciado, por isso tem sido tão discutida, não é? E agora já por estímulo da própria Conitec está sendo desmembrado, um para glargina, outro para degluteca. Ela não foi, nenhuma das iniciativas foi ainda publicada, mas assim que sair, claro que vocês são os primeiros parceiros com quem a gente vai trocar, porque também de vocês estamos aprendendo, usando as notas técnicas, não é? E aprimorando para ver se a gente chega nesse modelo que a Conitec pediu, não é? Para a gente poder justamente socializar, não é? Houve essa discussão também no nível da Rebrates há pouco tempo, tem lá a apresentação de vocês colocadas lá, não é? E a gente quer que a rede se consolide, não é? Dos dois lados, Conitec e Rebrates, para a gente poder multiplicar isso com os outros colegas e construir o máximo que a gente possa. Ninguém vai competir nem com vocês, nem com ninguém, não é? O nosso intuito é justamente que a gente trabalhe em rede, mais, melhor, e produzindo o que for necessário em maior número e em padrões, não é, de apresentação que possam perpassar todos e a gente não precise duplicar os esforços do que os colegas já têm feito. E agradecemos substantivamente a sua contribuição, não é? Como a gente falou com a Curso e com o Augusto lá no HTA em Tóquio este ano, também a mesa redonda de judicialização, não é? Que todos participamos e queremos que isso avance. E como o Dr. Sérgio colocou, não é? Se possível, que diminua a judicialização e aumente a produção de ETS proativa das coisas que a gente precisa e não apenas da reação a essas demandas tão intensas. Obrigada, doutora Evelina. Bom, pessoal, a gente precisa encerrar então nossa videoconferência. Agradecemos a presença de todos vocês, as contribuições, as falas de todos. Gostaria de avisar que a videoconferência vai estar disponível no canal do YouTube da Conitec e a apresentação também estará disponível no SlideShare. Pelo site da Conitec, vocês podem olhar em cima, tem esses canais todos lá, então é só clicar para entrar no site da Conitec. O próximo encontro vai ser dia 10 de outubro, com a apresentação do Dr. Ivan Ricardo Zimmermann, e o tema vai ser Relatório da Conitec, subsídio para tomada de decisão. Então é isso, agradecemos novamente. E, pessoal, por favor, mandem os comentários sobre como foi a transmissão pelo e-mail, conitec.evidência@saude.gov.br. E a gente também disponibiliza esse e-mail e deixa aberto durante as transmissões para que possam ser feitas perguntas, como a Rafaela fez aqui para a gente hoje, o Dr. Sérgio. Obrigada, Dr. Sérgio. Aline, só antes de você terminar, nós fizemos um Zoom aqui na sala, porque os colegas estão aqui do CODES, todo mundo trabalha em notas científicas. A doutora Patrícia Nieri, que está aqui à nossa costa, então é uma das coordenadoras também que tem sido parceira em todos esses esforços. E reconhecer, não é, que nada disso se faz sozinho, se faz em rede e com muitas mãos, muitas cabeças e, sobretudo, muitas paixões pelo que a gente faz. Muito obrigada. Verdade. Obrigada, Evelina. Um abraço para todos. Até a próxima, gente.